Alguém não vai gostar do teu livro. E eu sei que falar isso assim, na cara, parece um tapa, talvez até seja, mas é só porque eu lembro que o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. Portanto, são 8 bilhões e meio de formas de ver o mundo, de experienciar esse mundo. Consequentemente, diante de tantas pessoas, muitas pessoas gostarão do teu livro. Muitas pessoas odiarão o teu livro. E tá tudo bem. Eu sempre relembro esse tipo de assunto porque nas redes sociais, especialmente nessas plataformas de escrita independente como Fireproof, Wattpad, Substack, no próprio Facebook, plataformas onde as pessoas podem vomitar, exercer esse sonho da escrita. Muitas pessoas, elas entram numa vibe de eu quero agradar todo mundo. Eu quero que todo mundo goste do que eu escrevo. Eu tenho um problema muito grande com o que eu chamo de termos generalistas. Todo mundo, ninguém, sempre, nunca, nunca ninguém vai ler o teu livro, todo mundo vai gostar do teu livro, ninguém gosta do teu livro. Isso é mentira. O que é todo mundo? O que é ninguém? O que é sempre, sempre? Sempre que você fizer isso, não, isso é mentira. Portanto, eu te peço para que você abandone essas noções generalistas e, especialmente, falando aqui sobre este vídeo, abandone essa coisa de eu quero agradar a todas as pessoas que estão ao meu redor. Não vai acontecer. Eu vou te dizer que ao longo dessa minha estadia, nesses grupos de escritores, nessas plataformas de escrita, a quantidade de pessoas que eu já vi que abraçaram essa noção meio torta de agradar todo mundo e tentaram a todo custo fazer isso e sucumbiram, é uma quantidade de pessoas muito grande. A plataforma onde eu estou há mais tempo, que é o Wattpad, por exemplo, ela virou o que eu chamo de um cemitério de livros inacabados, e um dos motivos é esse. Porque a pessoa ela tem um sonho da escrita, e isso é maravilhoso, ainda mais num país que não lê. É ótimo quando você tem o sonho da escrita. O problema é quando você coloca em cima desse sonho uma série de, digamos, de carências, de coisas de eu quero que as pessoas me amem, eu quero que as pessoas me adorem, eu quero pagar minhas contas com isso aqui, então eu quero a qualquer custo que isso aqui dê certo. E se der certo, pressupõe que você fique conhecido, fique conhecida, portanto você precisa do público e precisa que o público goste do teu texto. A questão é que muitas pessoas não entendem o que eu falei lá atrás. Alguém vai gostar, alguém não vai gostar, e isso faz parte do processo da literatura. De fato, isso faz parte do processo artístico de um modo geral. Isso é a arte. A arte é você se expor e esperar como o público vai reagir à exposição que você está fazendo, do que você faz, do teu fazer artístico. Nesse sentido, lá no Wattpad, muitas pessoas elas entram nesse sonho da escrita, nesse sonho de se profissionalizar e fazer aquilo ali dar certo, e elas vão criando livros e mais livros a depender do gosto do público. Então, se as pessoas estão gostando de dark romance, elas fazem um livro de dark romance. Então elas vão escrevendo ali, naquela ânsia. Quando chega ali pela metade, que o público começa a cair, ainda mais porque ela não fez roteiro, ela não teve esse processo de planejamento, então a história ela vai ficando truncada e o público vai saindo, aí ela pensa, ok, vamos ver o que o público quer. O público quer uma fanfic de K-pop. Ela larga aquele livro de dark romance que ela fez e ela vai para a fanfic de K-pop. Ela pega, ela faz, de repente começa a não dar certo, alguém começa a criticar e ela parte para outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outras dezenas de coisas. Há autoras no Wattpad que têm 20, 30 livros incompletos em seus perfis. E isso é péssimo para a tua imagem como escritor, como escritora. Muito cuidado com os simbolismos que você tem passado nos teus perfis nessas plataformas de escrita independente. O poeta e filósofo austríaco Ernst Fischer, neste livro aqui, A Necessidade da Arte,
ele fala muito sobre como é o processo artístico e como esse processo artístico pressupõe a interação com o público e como o público vai dar esse retorno, que foi o que eu disse anteriormente. Aqui no Ernest Fischer é legal porque ele tem uma frase maravilhosa que ele fala: a arte só se completa no olhar do outro. Você precisa desse outro. Só que esse completar-se no olhar do outro não significa que você vai virar uma pessoa dependente da opinião desse outro, tentando agradar esse outro ao ponto de você se anular, se desesperar, se dilacerar nessa tentativa e acontecer o que eu falei, de ficar com bloqueio criativo, de abandonar a escrita, porque você não entende que o contraditório faz parte da vida de um escritor, de uma escritora. Isso sem contar que você corre o risco de cair no que chamam de viés de confirmação. O viés de confirmação é quando você busca por opiniões que validem as tuas próprias opiniões. Então você corre o risco de entrar em bolhas de validação. Se você acha, por exemplo, que roteiro não presta para nada, como muitas pessoas dizem, você tende, nesse viés de confirmação, a lidar apenas com pessoas que têm esse mesmo tipo de opinião. Consequentemente, você não amadurece, você não evolui. E um dos motivos para isso é essa vontade de agradar de uma forma explosiva, como se você fosse um super-herói, uma super-heroína que vai salvar o mundo e encantar o mundo inteiro. Sendo que nenhuma super-heroína, nenhum super-herói agrada a todo mundo. Como dizem, nem Deus agrada a todo mundo. Fuja desses conceitos, tá? A escrita ela é muito bonita e ela é um sonho extremamente válido e diferenciado, porque na escrita você tem um processo meio que de autoconhecimento e você tem a possibilidade de entrar na mente das pessoas e levar mensagens, levar reflexões pela tua arte, pelas tuas palavras. Isso é maravilhoso. Então, não deturpe toda essa arte que você tem literalmente em mãos, tentando agradar. Faz o teu corre, faz o teu jogo, sabe? Pega, senta, planeja, estuda para que você amadureça e consiga dar o teu melhor. Há uma música do Radiohead chamada Optimistic, onde ele fala o melhor que você conseguir já está de bom tamanho. Não é que você vai se restringir à mediocridade, não. É só que às vezes você já está no patamar ali daquela época que você pode. Depois você melhora, mas aqui o melhor que você pode fazer já está de bom tamanho. Não precisa se dilacerar, se cortar, se jogar no chão e desmaiar, porque você não consegue agradar todo mundo. Esqueça isso e se agrade em primeiro lugar.